Esta semana eu estava analisando vários circuitos amplificadores a transistor e eu precisava fazer vários projetos desse amplificador, e daí eu pensei assim, será que não existe um programa ou uma ferramenta que calcule, que projete amplificadores a transistor de forma automatizada? E aí fiz uma busca rápida aí no Google e encontrei esse aplicativo aqui, Transistor Amp 2. Vou deixar aqui o link aí embaixo, né, nos comentários. E ele é um programa relativamente novo, não sei se existem outros, né, mas foi o primeiro que eu encontrei e eu achei razoável. E resolvi postar aqui para vocês conhecerem, né, que outras pessoas podem também achar interessante a ferramenta. Então ele basicamente tem nessa tela aqui, você clica no criar novo, né? E aí ele te mostra três topologias de amplificadores, ele só trabalha com transistor bipolar, né? Então tem aí coletor comum, emissor comum e base comum, né? Vamos pegar aqui o mais conhecido de todo mundo, que é o emissor comum, tá? Então ele mostra aqui um circuito padrão, né? Que é aquele divisor de tensão com resistor no emissor. Ele também tem aqui o capacitor de emissor, né? Em conjunto com o resistor R5. Então é uma topologia de circuito bem, vamos dizer assim, genérica, né? E aí aqui você pode colocar as especificações e ele vai calcular os valores dos resistores. Então vamos deixar aqui tensão de alimentação 6 volts, vamos fazer um ganho aí de 20, tá? Aqui ele tem aqui a menor frequência, vamos deixar aqui em 10 Hz, né, que ele vai responder. Impedância de entrada, vamos deixar aqui 5K, que é uma impedância razoavelmente tranquila, tá, de projeto. E resistência de saída de 2 kΩ, tá? O transistor que eu vou deixar aqui, esse BC548B, tá? Mas ele tem aqui uma grande gama de transistores que você pode estar selecionando, tá? Inclusive transistores SMD. E aqui também você pode colocar aqui a série do resistor, né? Vamos deixar aqui o padrão E24, tá? Ele também permite aqui você colocar um circuito mais simples, tá? Mas ele fala aqui, ó, pode prejudicar a estabilidade de temperatura, tá? Não vamos deixar o circuito mais complexo, tá? Então tá aqui os parâmetros, vou dar um OK, ele me calcula, né, imediatamente. Já me passa aqui os valores das resistências, ó, R1 27K, R2 7,5, R3 2K, R5 R4, desculpe, RE 510, R5 91, o capacitor aqui 270 micro de emissor, o C1 aqui 6,8 micro, tá? E ele também me diz, ó, a corrente aqui de polarização vai ser 1,2 miliamperes e a tensão VCE aproximadamente 3 volts no teu transistor, tá? Vamos tentar simular isso aqui e ver o que vai acontecer, né? Então vou aqui no meu simulador, que estou usando o Multisim, coloquei o mesmo circuito ali, tá? Então 27K, 7.5, 2K, 510, 91, BC548. Estou colocando aqui como entrada uma tensão de meio milivolt de pico, que é a mesma coisa que 1 milivolt de pico a pico, tá? E aqui está o que eu especifiquei: ganho 20, Rin de 5K, Rout de 2K. Tá? Vamos simular aqui, tá? Então estou tendo uma corrente aqui de polarização de 1,2 milli, 1,3 quase. Ele tinha dado aqui também 1,2, tá aproximadamente, né? Tá razoável, tá? O meu ganho, né? Aqui a minha tensão de pico a pico aqui na saída no coletor tá em 19,7 milivolts, tá? 19,7 milli divididos por 1 milli de pico a pico, tá? Vai me dar um ganho aqui de 19,7. Tá bem próximo do 20 que eu projetei, né? Que eu pedi para ele projetar, tá? A resistência de entrada eu pedi 5 kΩ. Como que eu calculo a resistência de entrada aqui pelo esse circuito de simulação? É só fazer a tensão de pico a pico divididos pela corrente de pico a pico, né? Então aqui é 1 milivolt de pico a pico, é o dobro, né? Divididos por 202 nanoamperes, eu vou ter aqui 4,9 kΩ. Então bem próximo do R1, né? E o Rout aqui ele é dado direto pelo R3, então é 2 kΩ, e aqui também vai dar 2 kΩ. Então tá ok. Então ele calculou aí, né? Rapidamente a gente conseguiu fazer um emissor comum e simular ele, viu que deu certinho, né?
Bom, vamos fazer algo um pouco mais complicado. Vamos forçar a barra aqui, vamos ver se ele funciona também em parâmetros aí mais pesados, né? Então vamos tentar aqui fazer novamente um emissor comum, mas agora eu quero um ganho de 200. Opa, já é um ganho mais complicado. Tá? E vou pedir aqui uma impedância de entrada de 50K. Também é algo complicado, tá? Um emissor comum aí, para você conseguir 50K não é muito simples, tá? Então você tem que trabalhar com correntes de emissor bem baixas, né? Então ganho e impedância de entrada alta não é algo, vamos dizer assim, estou forçando a barra, tá? Mas vamos ver o que ele vai tentar fazer aqui, o que vai acontecer. O resto eu vou deixar igual, vou dar um OK. Ele me calculou, mudou os valores dos resistores, tá? Então vou pegar aqui um outro design que eu fiz aqui, tá? Já com os resistores como estão ali, ó. Então aqui tá o R1 tá 620 e 330 kΩ, tá? 620 e 330 kΩ, né? O R3 RC é 2K, então tá 2K. O R4, que é o RE, ele é 510. O R5 aqui tá zerado, né? 0 ohms. O capacitor de emissora aqui é 1.5 milha ou 1500 micro, baita de um capacitor, né? E eu também tenho aqui no C1 foi para 4,7 micro, tá? Ok? E ele diz que a corrente de coletor de polarização vai dar 1.15 miliamperes. Vamos simular aqui e ver o que acontece, ó. Então aqui eu estou tendo aqui 1.15, então bateu, cravou, né, com o projetado, né, a corrente. Ganho 76,6 milivolts que eu tenho aqui de pico a pico, tá? Divididos por 1 milivolt, tá? Vai dar 76,6 de ganho. Opa, já não deu os 200, né? Mas nós estamos forçando a barra aí, é claro, né? Resistência de entrada, 127 nano aqui de corrente de entrada nesse circuito, divididos por 1, né? 1 milivolt divididos por essa corrente, vai me dar uma resistência de entrada de 7,8K. Eu já esperava que ele não ia atingir isso, tá? Porque ganho alto e resistência alta de entrada é difícil de obter isso no emissor comum, tá? Novamente eu estou forçando aí a barra, né? A resistência de saída aqui obviamente é dada pelo 2K, então vai ficar igual, né? Isso não vai acontecer, né? Outra coisa importante aqui, ó, de analisar é a corrente de base. Veja, a corrente de base aqui, ó, ela está em 4 microamperes e a corrente do resistor R1 está em 7. Ela é menos que o dobro, tá? Então aqui eu tenho uma estabilidade dessa polarização em relação ao beta um pouco comprometida. Ainda não está totalmente comprometida, mas ela não está muito legal. Tá? O ideal é que a corrente de base seja 5, 10 vezes menor que essa corrente nesse resistor R1. Tá? Para que a polarização fique meio que não dependa tanto do beta, não dependa da temperatura. Né? A gente sabe que o beta depende da temperatura. Tá? Então ela não está legal. Se a gente pegar o projeto anterior, que só para vocês terem uma ideia, a corrente de base estava em 4,42 e a corrente no R1 175 micro. Então ela é muitas vezes maior que a corrente de base. Então aqui eu tenho um circuito bem estável em relação à temperatura. Tá? Então ele faz um projeto, quando ele consegue cumprir o que você pediu, tá? Ele faz um projeto que vai ser independente aí do beta, ou seja, ele vai ter uma estabilidade boa na temperatura, tá? Mas tem que tomar cuidado que nem sempre ele vai cumprir o que você pediu e também ele pode, né, ter aí uma dependência com o beta ou com a temperatura, né? Então assim, ele é uma ferramenta, né, em resumo assim, boa, né, muito prática, mas não dispensa você depois avaliar, né, se a solução que ele deu ela realmente é a melhor, né, e ela vai atender todos os seus critérios, tá? E um deles, né, o mais importante, é essa questão da compensação de temperatura, tá? Mas assim, na medida possível, ela é bem interessante. Ela tem outros, né? Tem outros circuitos aqui, não vou chegar a mostrar aqui, mas você pode também fazer o coletor comum, o seguidor de emissor também. Ele também projeta, né? Você também pode fazer aí o base comum, né? Ele também faz o projeto, quer dizer, então é algo bem interessante
né? E ele consegue inclusive fazer a simulação aqui também, né? Aí só que daí você tem que colocar o programa de simulação, que eu não cheguei a testar isso aqui, né? Já achei tão bom do jeito que está, para mim já foi tão interessante que nem cheguei nessa parte, mas se você ainda conseguir gerar a simulação, melhor ainda, né? Ok, então ficou essa dica que eu achei nesse programa, eu achei que valia a pena compartilhar, porque para quem trabalha com isso, né, é algo interessante, e também quem está estudando isso também acho que é algo que dá para a gente agora trabalhar em circuitos ainda mais complicados e em outras aplicações, já que você tem uma ferramenta que te auxilia a fazer todo o projeto, né, de forma automatizada, né? Você só precisa avaliar se ele está legal ou não.